Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria fazer um link, né, que eu nunca vi, pelo menos no YouTube, para o cálculo de ganho AC, certo? E toda a teoria de controle usando a teoria de sistema de controle de diagrama de blocos, né, que a gente tem lá, que é essa daqui, para circuitos com transistores, amplificadores, né, com FETs. Então, o que eu estou falando aqui é que quando você tem o sistema de controle, né, você tem o A, você tem o B, que aí você aprende lá na disciplina de sistema de controle, e aí o professor fala para você isso aqui, né? Você vai ter uma grandeza Xout, que aí pode ser tensão ou corrente, e você vai ter aqui uma bolinha, né, que representa a soma ou a soma e subtração aqui. Você vai ter uma grandeza de entrada e uma grandeza de realimentação, né? E aí o professor de sistema de controle vai falar para você que o Xout é igual ao A, que multiplica a diferença, né, do Xin menos o XF, que é a grandeza, né? Não importa se é a tensão corrente, e isso aqui vai expandindo, certo? Porque você sabe que mantém o X aqui, que o XF é o B vezes o Xout, que está mostrado ali. Então, B vezes o Xout, que é a grandeza de saída. E aí você botando isso aqui para o lado esquerdo, rearranjando, você tem a clássica equação do sistema de controle, que é o A sobre 1 mais AB, certo? Então, é só você fazer uma álgebrazinha aí, você vai ver que vai dar isso daí. Certo? Não esquece de multiplicar o A por isso daqui, né? Beleza. E aí você, pô, como é que eu aplico isso aqui em casos de realimentação de circuitos, né? Com transistor. Então, vou falar dos FETs aqui, porque nas tecnologias mais avançadas, né? Até 2, 5 nanômetros, eles usam FinFETs. Por muito tempo a indústria usou MOSFETs, né? Que é o Metal Oxide Semiconductor. E ainda usa, certo? Bastante MOSFETs para amplificadores. Então não estou falando aqui de MOSFET de potência, não estou falando de PA, estou falando de amplificadores pequenos sinais, que tem dois grandes casos, que muitos derivam deles, que é a degeneração de fonte, ou a Source Degeneration, se quiser botar em inglês, e o Shunt Feedback, que é uma realimentaçãozinha com resistor. Então, vou falar esses dois exemplos, que a grande maioria vai usar isso aqui e o resto deriva deles. Então vamos falar sobre degeneração de fonte. Então vou desenhar aqui, ó, nosso amplificadorzinho fonte comum, né? E vamos degenerar a fonte. Então aqui está o meu RF de degeneração de fonte, certo? Esse aqui é um amplificador basicão. Então eu vou ajustar a grandeza de saída. O segredo desse vídeo é, para você aplicar essa teoria aqui de sistema de controle, você tem que ajustar a grandeza Xout de saída para ser a mesma grandeza que está sendo amostrada para o B aqui. Então, como esse RF, eu abri o circuito aqui, ó, esse circuito aqui do terra para a fonte, normalmente o terra está na fonte aqui para um fonte comum. Então, para você medir a corrente, você teve que abrir e colocar um resistor RF aqui, certo? Então, esse cara está mostrando a corrente, o ID, né? Então, a minha variável de saída é o Iout, vai ser corrente. Isso aqui é minha variável de saída, é corrente. Aí você, Arthur, eu quero Vout. Calma. É fácil de achar o Vout se você sabe o Iout. E aqui, essa tensão no resistor é o VF, né? É o VF que está sendo realimentado aqui, ó, para a entrada. Então, como a entrada vem de uma realimentação com o VF aqui, eu vou botar um Vin. Vou botar como tensão na entrada. Estou seguindo a estratégia principal para conseguir fazer o link das duas. Aí aqui acabou, né? Aqui acabou, porque aí você vai ver que o Iout aqui é o VGS, né? Do transistor. O Gate Source Voltage. Então, o Iout, ele vai ser o VGS em pequenos sinais, isso aqui é análise AC, certo? Análise DC, polarização, é muito tranquilo, já tem no YouTube aí, isso não vou repetir. É o VGS vezes o ganho de transcondutância do transistor, que a gente chama de GM, certo? E quem que é o VGS? É a subtração ali da realimentação. Então, você vai ter o Vin menos o VF, certo? Que multiplica o GM. E aí, quem que é o Vin? Né? Aliás, quem que é o VF? Porque você quer saber Iout por Vin. Então você vai botar aqui, ó, Iout é igual. Quem que é o VF? Então eu vou botar aqui GM, Vin, menos GM, que multiplica o VF. VF é simplesmente Iout vezes RF, que está aqui embaixo. O Iout está vindo reto aqui. Então isso aqui GM vai ser Iout vezes o próprio resistor RF. Estou desprezando aqui a resistência de saída do transistor, estou assumindo que ela é muito maior do que o RD e o RF. Para transistores FinFETs e abaixo de 100 nanômetros, não é tão verdade assim, mas se você aproximar, você pode botar ele em paralelo depois, você vai conseguir resolver, certo?
Então vamos assumir por enquanto isso para você ter um insight. Aqui o negócio é você entender o mecanismo, como você linka uma teoria com a outra. Depois você vai para os pormenores. Então, o I-out, se eu passar para o lado esquerdo aqui, né, e depois passar para baixo dividindo, eu vou ter a GM VIN dividido por 1 mais GMRF, certo? E aí, se você pegar esse VIN e passar para baixo, né, você já tem tudo que você queria. Então, se você for olhar aqui, né, o A é GM, certo? O parâmetro A lá é GM e o B é RF. Pronto. Então, tá aqui, tá bem no formatinho, bem bonitinho, certo? Para você fazer análise de observabilidade, estabilidade e usar o A e o B, pode botar esses parâmetros que já está resolvido aqui, certo? Aí você, Arthur, mas eu quero o I-out, não tem problema, o V-out, desculpa. Eu quero o V-out. O V-out é simplesmente, né, o menos I-out vezes o RD, certo? Em paralelo com o R de saída aqui, que é muito maior, então vai dominar o RD, certo? Vezes o RD, ok? Porque o V-out para pequenos sinais, esse VDD aqui, ele é igual a 0 volts AC, né? 0 volts AC, certo? Então o V-out aqui vai ser menos o I-out RD. Então, por isso que é um amplificador inversor. Então aqui é só você botar, né, V-out, e aí você vai substituir o I-out por VIN ali, né? Então V-out por VIN, faça a conta aí, você vai ver que vai dar certo, ok? Então vai ser só multiplicar o RD ali, então vai dar GMRD sobre 1 mais GMRF, certo? Aqui tem um menos na frente que sobrou ali, né? E aí, se você assumir que GMRD muito maior do que 1, todo mundo projeta o tamanho do transistor para isso aqui valer, né? Então você projeta o GM para que isso aqui seja verdade. Então você vai cancelar GM com GM e vai ficar menos RD sobre RF. Né? O amplificador fonte comum ele é sempre inversor, certo? Então, ou seja, vai depender só da realimentação, que é o que você quer. Quando você realimenta um circuito, você quer que o ganho de pequenos sinais, isso aqui é análise AC, só dependa da realimentação. É para isso que serve a realimentação, para você não depender dos parâmetros do transistor, ok? Então tá aí, ó, bem bonitinho, a gente consegue saber quem que é A, quem que é B, é só ajustar a variável de saída para que está sendo amostrada e a variável de entrada para que está sendo realimentada, ok? Comparada, né? Isso aqui é um comparador, ok? Então, um comparador, assim, no sentido de comparar fazer a diferença, nesse caso aqui, ele está fazendo uma comparação, certo? Não é que aquele cara tem um dispositivo comparador dentro do circuito, não é isso, tá? Então vamos fazer outro caso aqui que é mais difícil, esse caso aqui é mais tenso, certo? Para você botar no modelo de sistema de controle. Eu acho, pelo menos, né? Pode ser que você não ache. Ó, tá aqui nosso tensão de dreno-dreno, tá aqui o nosso resistência de dreno, e aqui agora eu vou amostrar a tensão e vou realimentar corrente. Olha só, tem o meu RF aqui, certo? E aqui tem o meu V-out. Olha só que coisa complicada. Por quê? Porque se eu estou mostrando tensão, então eu já botei a variável de saída como tensão, porque eu estou mostrando tensão. Não estou abrindo o circuito e colocando o resistor no meio. Então não estou mostrando a corrente. Se é um nó na amostragem, eu estou mostrando sempre tensão. Se é um nó na realimentação, eu estou subtraindo uma corrente IF da minha corrente IIN de entrada. Estou ajustando o IIN aqui para ser a mesma variável, corrente com corrente, que é o que está sendo comparado aqui, né, na realimentação. Esse é o segredo, você ajustar essa variável. Você vai dizer, Arthur, você está doido, vou botar a corrente de entrada no MOSFET, a corrente que vem para cá tende a zero, que é o resultado aqui da IIN menos IF é igual a zero, não entra, tende a zero, né? Calma, segura que a gente vai resolver isso. Então, nosso modelo de sistema de controle, o objetivo é a gente usar o modelo de sistema de controle para circuitos, para aproveitar toda a teoria que a gente aprendeu, teoria pesada lá, sistema de controle, que você quer aplicar aqui, né? Então, você não quer jogar no lixo. Então, vamos lá, mais e menos, aí vamos lá, botei corrente de entrada, corrente realimentada, então é uma IIN menos IF, né? Aqui tende a zero, a gente sabe, e aqui tem um V-out, certo? Aí você, bicho, tem uma coisa estranha aí, entrando zero tem um ganho infinito aí, né? Então, aqui tende aproximadamente 0 amperes. Que loucura, né? Então, vou botar só o zero aqui para o A, não confundir com o A de ganho, certo? Aí você, puxa vida, que loucura, mas vamos fazer. Se a gente fizer a equação aqui, vai ser difícil fazer. Por quê? Porque o A a gente não sabe quem que é, né? Então, eu quero saber quem que é V-out sobre IIN,
que a teoria de controle fala que é o A1 mais AB. Eu quero saber esse cara aqui. Mas primeiro eu preciso saber quem que é o B, né? Já que o A está com 0 aqui na entrada, tá complicado, quem que é o B? Vamos tentar focar no B. Então, para saber quem é o B, eu vou considerar essa corrente que desce aqui, ó. Essa corrente que vem do VDD, certo? Que na verdade o VDD ele é 0 volts AC, né? Para uma análise AC. Então, se a gente fizer análise AC de pequenos sinais, então eu vou ter que o I ali, né? Vai ser igual aqui desce o ID, certo? Vamos botar em verdinho também para ficar legal. Aqui desce a corrente de dreno do transistor. Então vai ser a corrente de dreno do transistor menos IF, né? Certo? Então vai ser o I, certo? Então se você pegar essa daqui e tirar essa dali, vai dar o I, ok? Então tudo certinho até aqui. Aí quem que é o ID, certo? Então primeiro você tem que saber quem que é I, né? Quem que é I aqui vai ser menos Vout sobre RD, certo? Então é só você ver aqui, certo? Tem o Vout aqui, como ali em cima é terra, vai dar 0 menos Vout dividido por RD, que dá menos Vout sobre RD. Beleza? Aí aqui a gente vai botar quem que é o valor de ID, que é GM vezes o Vin, certo? Porque o Vin é essa tensão aqui, certo? Tá aqui, ó, mais menos o Vin de entrada, né? Aí você, não quero saber de Vin, mas tudo bem, deixa ele aí, calma. Isso aqui é igual ao IF, certo? Então, mas quem que é o Vin? Então o Vin, ele vai ser, ó, o Vin, ele é, se você sair da saída, ó, é Vout mais IF-RF, certo? Vout mais IF-RF, certo? Só substituir aqui. Então, vamos reorganizar isso daqui. Eu vou passar o IF pro lado de lá, ficar positivo, vai ficar GM, Vin, aí traz o Vout para cá, né? Mais Vout sobre RD. Aí agora eu vou aplicar IF é igual a GM. Aí o Vin eu vou botar aqui Vout mais IF RF, certo? Mais Vout sobre RD. Então, tranquilo, a álgebrazinha agora é só separar, né? Tô com IF aí, já tô com IF em função de Vout aqui, né? Então esse aqui é IF também, né? Então vamos passar os IF para a esquerda aí, deixar só o Vout na direita. Então multiplica o GM aqui, né? Não pode esquecer. Então vai ficar o IF aqui. O IF vai dar o Vout que está ali, então vai ficar um Vout aqui que multiplica a GM mais 1 sobre RD, certo? Dividido pelo que eu passei do IF para lá. Então eu passei GM RF, então vai ficar 1 mais GM-RF para cá. Então se eu puxar o Vout, botar ele para baixo aqui, economizar espaço na folha, então a gente tem isso daqui. Então reorganizando, né, o RD vem dividindo aqui, né, RD, 1 mais GM-RF, e aqui em cima vai ficar 1 mais GM-RD. Pausa o vídeo, volta aí, faz a conta se você quiser. Então, isso aqui, IF sobre Vout, show de bola, consegui achar o B, esse aqui é o B. Olha só, já sei quem é o B. E se a gente usar aquelas aproximações que... Vou botar aqui em cima, aqui, ó. Se eu usar aqui GM, RD é muito maior que 1, todo mundo projeta os transistores assim, né? Para o GM, RF ser muito maior que 1. Então, aqui, a gente vai ter que o B é igual a... Corta GM com GM, RD com esse RD, e vai ficar só 1 sobre RF, né? O B é 1 sobre RF, certo? Na verdade, eu acho que faltou algum sinal aqui. Vamos ver se eu não errei nenhum sinal aqui. ID menos IF, aqui é menos também, passou isso para cá, veio mais. Aqui deu bom, deu bom. Esse F aqui, quando eu passei para lá, ó, esse F quando eu passei para cá, ele tinha que vir negativo, certo? Então esse GMRF aqui é menos aqui, ó. Ah, rapaz, aqui é menos, ó. Olha o errinho aí de conta rápida, né? E aí quando fica menos, aí vem o menos aqui. O B é negativo, ó. Esse B é menos 1 sobre RF, certo? Então, o check de sanidade aí é sempre bom. Achei o B, aí você, tá, Arthur, achou o B, que beleza, ótimo, parabéns. E vamos voltar lá para o nosso problema, lá, como é que eu vou ver no sistema de controle, tem 0 aqui. Vamos inserir uma página em branco aqui, certo? Vamos inserir uma página em branco, aí você, poxa, Arthur, agora, na verdade foi para baixo? Foi para baixo.
Então, eu estou com problema ainda, porque eu tenho aqui, beleza, achei o B, ok, fez a continha de boas ali, bem simples, né? Achei o B, só que o problema é o seguinte, o problema é que eu tenho uma corrente de entrada, tenho uma corrente IF de realimentação, e aqui vem 0, certo? E eu quero um Vout. Como é que eu vou achar? Beleza, sabendo o B, eu sei IF dividido por Vout. Veja só, se você quiser usar a teoria de controle, ela diz que o Vout sobre o Iin é igual a A sobre 1 mais AB, certo? Então, se está entrando 0 e está saindo qualquer coisa na saída do A, significa que o A tem um ganho infinito aí. Então é só você fazer o limite, né? Então é só fazer aqui, ó, limite, quando o A tende a infinito, de A1 mais AB. Né? Você botar o A aqui, bota o A em evidência embaixo. Isso aqui é mamão com açúcar para quem está em cálculo 1 aí, estudando cálculo 1. Isso aqui tende a 0, vai ficar 1 sobre B. Então, Vout sobre In. Quando o A tende a infinito, vai dar 1 sobre B, aproximadamente. Vai dar 1 sobre B, que é igual a menos 1 sobre... Opa, o B é menos 1 sobre RF, então o inverso de B é menos RF. Ótimo, bateu com ser um amplificador de transimpedância, certo? Transimpedância, então ele converte a corrente de entrada, inverte, né, a fase, porque ele é um amplificador inversor, fonte comum é sempre inversor, né? Então, menos RF. Então, basicamente, um amplificador de transimpedância é sempre assim. Se você fizer com um amplificador operacional, também vai dar assim. Ele pega a corrente de entrada e transforma em tensão de saída pelo resistor de realimentação. Então, você tem uma resistência aí para, né, fazer a conversão de corrente para tensão. É para isso que serve o amplificador de transimpedância. Aí você não acreditei, Arthur. Isso aí é uma maracutaia, tá muito estranho, com limite, fazer o A tendendo a infinito. Isso aí fica muito fácil. Eu quero conferir prova real. Beleza, prova real é o seguinte, ó. Se você for ver aqui, o Iin é igual ao IF, certo? Então, o Iin aqui, se eu for pegar uma cor diferente aqui, ó, o Iin, ele se é 0 que vai para o transistor, então essa corrente vem direto para cá. Então, se ela vai direto para lá, ou seja, essa corrente aqui vem direto para cá. Então, se o Iin é igual ao IF, porque vai 0 para lá, aí fica mais fácil ainda, porque o IF sobre Vout é o B, né? Então, se o Iin igual a IF, se você substituir isso daqui aqui, você vai ter que o Iin sobre Vout é igual ao B. Logo, Vout sobre Iin continua sendo 1 sobre B, que dá menos RF. Então, tá aí. Tá tudo batendo, tá tudo bonitinho, certo? Porque o Iin é igual a RF, porque vai 0 para lá. Então, mesmo numa situação que você tem uma coisa muito louca, né? Que é uma corrente 0 entrando no gate do MOSFET para fazer uma amplificação, né? Você tem como aplicar a teoria de sistema de controle, certo? Com um pouquinho de cálculo 1 aí para quem conhece limite, certo? Se você não conhece limite, não gostou dessa solução usando sistema de controle e aplicando limite, que é super, né, fácil de aplicar, você pode perceber que o Iin igual a IF, né, já que vai 0 para lá, e fazer a conta, né, só substituindo a equação do B, porque você já tinha achado. Então o segredo aqui, em primeiro lugar, ajustei a variável de saída Vout para a amostragem, que era Vout, que era a tensão de saída que estava mostrando, então eu vou considerar a variável Vout. Eu considerei Iout na outra, né? Então nessa outra aqui eu considerei Iout, certo? Porque era a variável que estava sendo amostrada aqui embaixo. Então sempre ajuste a variável de saída para ser a variável amostrada, e a variável de entrada eu botei Iin, eu não botei Vin. O Vin entrou na jogada aqui na hora de substituir o ID, que não tem nada a ver com a história. Mas a variável de entrada tem que ser corrente, senão não vai cair no modelo bonitinho aqui, sistema de controle. Beleza? Então, pessoal, se você gostou aí, compartilha com seu amigo, aquele pessoal que está querendo aprender, estudou sistema de controle, quer aprender como é que aplica em teoria de circuitos e amplificadores, usando FETs, que são os amplificadores mais modernos que a gente tem hoje, dentro de circuitos integrados, certo? Compartilha com ele para aprender, linkar as duas teorias. Você pode aplicar aí teoria de estabilidade, observabilidade, blá blá bladade, né? O que você quiser, porque você sabe como é que linka os parâmetros, o A e o B, como é que se resolve. Beleza? Então, se você gostou, não esquece do like, se inscreve no canal, coloca nos favoritos, vamos divulgar aí essa coisa brilhante que é eletrônica, esse sistema de controle, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Beleza? Um abraço aí, pessoal, até o próximo vídeo.